Pronto. Então, nós estamos aí gravando já a aula, porque aí, posteriormente, eu posso mandar para os irmãos terem acesso, né? Então, deixa eu liberar o áudio aqui de Kelly. Kelly não, de Clécia. Vou pegar no pé de Clécia hoje. Então, Clécia, qual foi o primeiro pecado? A desobediência. Desobediência. Ela está atenta aqui. Gravei de novo. Então, só recapitulando, o primeiro pecado que surgiu aqui na Terra foi o pecado da desobediência. Quando o homem ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e foi aberto os olhos dele, né, ele desobedeceu e aquela desobediência gerou a morte. Mas o que significa pecado? Né? A palavra pecado, na realidade, né? Quando a gente fala de pecado, a gente lembra, pelo menos na minha mente, retoma a ideia de algo mal, de algo ruim, né? De algo que é prejudicial. Né? Mas, de fato, o que significa pecado? Né? No hebraico, a palavra shatart significa algo como se desviar do caminho. Né? Quem se desvia do caminho, errar o alvo. Né? Imagina que você está brincando de tiro ao alvo, você pega uma arma e quer atirar ali bem no centrinho, ali no ponto vermelho. Então, quando você erra o alvo, você está pecando, né? No sentido de um erro, de desvio deliberado. O segundo sentido na palavra em hebraica é avel ou é avon, significa falta de integridade. Então, pecado é a falta de integridade, é a desonestidade, iniquidade, ao afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Então, o pecado é a falta de integridade, né? É a desonestidade. O que temos de pessoas hoje em dia desonestas mesmo, né? De pessoas que querem tirar proveito, de pessoas que querem levar vantagem em cima de outras pessoas. Então, essas pessoas desonestas, que não têm integridade, que vivem na inequidade, isso é pessoas que pecam, é o sentido do pecado também. Né? O terceiro sentido é a pecha, né? Que transmite a ideia de revolta, rebelião contra a autoridade legítima, algo como uma quebra de aliança. Então, pecado, nesse sentido de pecha, é a ideia de revolta, de rebelião contra a autoridade legítima. A gente vê esse exemplo no exemplo que eu falei anteriormente, né? De quando Satanás, ainda quando era Lúcifer, ele criou uma rebelião no céu. Né? Apocalipse vai dizer que ele tirou 1/3 das estrelas do céu. Ele levou 1/3 dos anjos nessa rebelião. Né? Então, pecado conota isso também, rebelião. É você ir de encontro a uma autoridade legítima. Algo como quebra de uma aliança. Então, um exemplo. Os nossos pais, eles são autoridades espirituais. Eles são autoridades sobre a nossa vida. Então, quando a gente desobedece, quando a gente gera um ambiente de atrito, isso demonstra o pecado no contexto de pecha. O quarto é racha, que significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral, né, de fugir impiamente das regras estabelecidas. Isso é muito interessante. Fugir impiamente das regras estabelecidas. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que não conseguem se guiar por regra. São pessoas que não conseguem ter um norte, elas só vivem quebrando regras. E, por fim, Achan significa culpa, né? Ou andar errado. É a transgressão da lei. Então, pecado, no sentido mais simples, é tudo aquilo que transgride a lei. Se hoje chegarem para você e perguntar
Irmã Tânia, o que é pecado? Então, pecado, no sentido bem mais amplo, significa transgredir a lei, desobedecer. Porque o primeiro pecado foi o da desobediência, né? É errar o alvo, é desviar o caminho, é a falta de integridade, desonestidade, iniquidade. Transmite a ideia de revolta, de rebelião, né? É maldade, é algo que quebra a aliança, é fugir das regras estabelecidas, é andar errado, é transgredir a lei. Vamos caminhar. E quais foram as consequências do pecado? Né? A gente entendeu que o homem pecou, ele pegou o fruto, comeu, pecou, e a partir daí gerou consequências. Mas que consequências foram essas? Existem as consequências primárias. A primeira consequência que existiu para o homem, depois que ele pecou, foi a morte e a separação da presença de Deus. A gente pode ver isso em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Romanos 6, versículo 23. Deixa eu ver aqui. Opa, passou aqui. Deixa eu olhar aqui. Renan, tá me ouvindo? Deixa eu liberar o áudio aqui de Renan. Tá me ouvindo, Renan? Tô ouvindo bem. Tá com a Bíblia aí na mão? Não, no momento não, mas eu vou pegar aqui. Pega lá aí pra gente ler esse texto. Romanos 6, versículo 23. Se você encontrar aí, dá uma... Se puder ler aí pra gente. Ver se ele consegue achar aí. Romanos 6, versículo 23. Estão me esperando, né? Eu tô. Conseguiu achar aí? Se não conseguir, depois, lá na frente a gente vê outro versículo. Eu fiquei esperando, é que eu fui botar a Bíblia aqui, eu fiquei esperando vocês falar alguma coisa, eu não sabia que era para ler. Não. Sim, é Romanos 6, versículo 23. Se conseguir, lê aí pra gente. Romanos 6 e o 23, né? Isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado, meu irmão. Então, o salário do pecado é a morte, né? Então, a primeira consequência que gerou quando o homem pecou foi a morte, né? Satanás, ele é mentiroso, né?
ele disse para o homem e para a mulher, nada, vocês não vão morrer não. Que história é essa? Na realidade, Deus não quer que você coma desse fruto, porque ele sabe que vocês vão ser iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Né? Mas Deus tinha dito anteriormente que se eles comessem, eles não podiam nem tocar. Mas se eles comessem, eles iriam morrer. Porque o homem ele foi feito para viver eternamente. Né? Mas com a entrada do pecado, o homem aí passou a ter a morte. O homem foi condenado a uma vinda finda, a uma vida de morte. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. E não só apenas a morte, mas também a separação da presença de Deus. Porque Deus, a Bíblia vai dizer que ele ia todos os dias, no final da tarde, ele ia se encontrar com Adão e com Eva. Ele ia, a presença dele, a glória dele ia até o jardim. Mas depois do pecado houve essa separação, essa ruptura. O homem saiu da presença de Deus. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Outra consequência, a consequência secundária, por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada. A terra perdeu a sua perfeição e se tornou um lugar difícil de se viver. Em Gênesis 3, 17, 18, eu vou ler aqui para os irmãos verem. Gênesis 3. Gênesis 3, 17, 18, diz assim, ó. E Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Então, a consequência também do pecado foi que a terra ficou difícil de se viver. A rosa produziu espinho, Os animais deixaram de ser governados pelo homem, mas passaram a ser inimigos do homem. Vá passar a mão na cabeça de um leão, para você ver, ou vá brincar com a serpente, com a cobra. Então, surgiu o sofrimento, a dor e o conflito entre pessoas. O pecado entrou na humanidade, ele corrompeu tudo, não só o homem, mas toda a humanidade. A partir daí começou a mulher a sofrer para dar à luz a um filho. A dor do conflito entre pessoas. As pessoas começaram agora a não serem apenas amigas, mas começaram a entrar em atrito, em conflito entre as pessoas. Surgiu também as doenças. Não existia doença antes do pecado. Depois do pecado, aí surgiu essas doenças, Esse coronavírus. Quanto tem de doença parecida, doença nova tem surgido, que a gente fica olhando assim, da onde surgiu isso? Agora nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doença. E um dia todos temos que morrer. Mas atenção, a doença não é sempre consequência do pecado individual. É consequência da existência no pecado do mundo. Então, a doença em si, ela surgiu através do pecado. Os desastres naturais, fome, dilúvio e outros desastres são produtos da maldição da terra. Relacionamentos difíceis. Tornou-se muito mais difícil ter um relacionamento harmonioso com as pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão uma matando o outro por causa de 25 centavos. Por causa de besteira. Essa semana, eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim pelo WhatsApp
e a galera no ônibus, um pessoal no ônibus, e aí o cara simplesmente não gostou, porque o outro estava batendo foto dele, né? E puxou uma faca da bolsa e começou a esfaquear o outro. Isso dentro do ônibus, né? Então, veja o que o pecado causou na humanidade, nas pessoas, né? Tornou-se muito mais difícil ter relacionamentos com as pessoas. Hoje é mais fácil as pessoas querer derrubar. Para derrubar o outro é muito mais fácil. Querer crescer, querer aparecer em cima dos outros é muito mais fácil, né? Mas um relacionamento hoje é muito difícil por causa do pecado que entrou na humanidade. E as consequências individuais do pecado também geram na gente culpa, né? O que o pecado causa na gente? Ele causa culpa, ele causa falta de sensibilidade, humilhação e o castigo. A culpa, ela corrói a vida sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida, né? Eu conheço muitas pessoas que estão vivendo situações em que ela diz assim, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, né? E ela não quer mudar de vida, né? Porque a culpa que ela sente é tão grande que ela não consegue se libertar daquilo, né? Então o pecado, ela gera um sentimento de culpa na pessoa. Outra coisa é a falta de sensibilidade. Já aí é o contrário do sentimento de culpa. A pessoa perde a noção de certo e errado e continua pecando sem saber das consequências, sem entender, né? Aquelas pessoas que vivem na iniquidade, né? Elas vivem pecando de uma forma tão constante que ela perde a sensibilidade de culpa, né? Ela não se sente mais culpada. E aí é que está o perigo, porque quando a gente perde esse senso de pecado, a gente peca desenfreadamente. Outro tipo de consequência é a humilhação, né? As pessoas que pecam, muitas vezes o pecado gera na pessoa humilhação. O pecado leva a desgraça dos arrogantes e orgulhosos, né? Eu conheço muita gente que está numa situação de humilhação mesmo, e a gente vê claramente que é falta de Jesus na vida da pessoa. A pessoa precisa de Jesus para entender que é pobre, é um miserável que precisa de mudança. E o castigo da lei. Alguns pecados são crimes que podem levar vários tipos de castigo aplicado na justiça humana, né? Então, deixa eu perguntar aqui. Deixa eu ver João aqui. Libera aí, João, teu áudio. Tá me ouvindo? Amém, pastor? Tô. Você conhece algum tipo de pecado que gere humilhação? A pessoa pecou e aquele pecado gerou humilhação. Tem algum exemplo, você se lembra aí? Eu lembro assim, pecado que seja público, né? De uma pessoa que o pessoal tem uma visão dela, que ela seja uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa de caráter, ela acaba pecando ali, um pecado que ninguém esperava que ela fizesse, e ali gera uma grande humilhação para ela, né? Mas tem algum exemplo de algum pecado? Esse pecado aqui, ele causa humilhação? Me digam aí. Tem a de um pastor que era bastante conhecido, né? Que me veio agora à memória, chamado pastor Caio Fábio. E Caio Fábio, todo mundo só queria escutar Caio Fábio, né? Caio Fábio era o pastor da moda na época, nos anos ali de 90 a 2000. E Caio Fábio adulterou, né? E separou da sua esposa, e depois dali acabou-se Caio Fábio, né? Ali foi uma humilhação muito grande para uma pessoa que era profeta de Deus, né? Verdadeiramente, né? Exatamente. Então, o pecado do adultério, não é isso? Adultério. O pecado do adultério, ele é um pecado que realmente ele gera humilhação, né? Porque a questão de quando vem à tona, quando a sociedade descobre, né, é um pecado que
as pessoas ficam humilhadas, né? Se sentem humilhadas por ter cometido aquele pecado. Mas o pecado que é bem simples também, que gera humilhação, é o pecado da bebedice. O cara enche a cara de cachaça. Eu conheço centenas de pessoas que eu passo de manhã cedo, logo de manhã cedinho, acho que vocês também vão conhecer exemplos assim, de que você passa bem cedo, a pessoa já está lá estirada no chão, né? Embriagada, toda suja, magra, que não comeu, cabelo lá em cima. E o pecado ali naquela pessoa gerou humilhação. Deixou aquela pessoa num lamaçal mesmo, jogada, né? Eu não sei se você conhece, mas eu conheço várias pessoas assim, né? Então tem vários tipos de pecado que geram humilhação. João, obrigado aí pelo exemplo, viu? Então, deixa eu ver agora Kelly. Deixa eu liberar o áudio de Kelly aqui. Tá me ouvindo, Kelly? Me diga um tipo de pecado que gere culpa. Na realidade, todo pecado gera culpa, né? Mas me dê um exemplo aí. A pessoa se sente culpada. Assim. Olha, a Clécia vai entrar no áudio aí rapidinho. Pode entrar, Clécia. Deixa eu liberar aqui. Pronto, liberei. Pode falar, meu irmão. Quero falar, o senhor está escutando? Estou ouvindo. Que mãe vai ter que sair agora, porque a igreja que ela faz parte, tem o pastor determina cada membro o horário do oração. Aí está no horário dela. Certo. Aí ela vai ter que sair agora. Certo, tá fazer liberada. o momento de oração. Para orar, tá liberada. Aproveite e ore por mim. Amém. Amém. Vai orar sim. Fale aí, mãe. Fale, se despeça. Ela vai falar, vai se despedir e vai para a oração dela. Pronto, eu liberei o áudio dela. Pode falar, meu irmão. Fale, mãe. Pastor! Ele está ouvindo? Estou ouvindo, irmã Tânia. Pode falar. Pai! Amém. Senhor! Fique na paz. Espero lhe rever terça-feira, viu? Eu vou orar agora. Eu te abençoe. Amém. Pronto. Kelly, tá me ouvindo? Acho que Kelly saiu aqui. Então, deixa eu perguntar aqui a Clécia. Clécia, tá me ouvindo? Me diga um exemplo aí de pecado que gere falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade é quando a pessoa está pecando e não está nem percebendo. Tá para ela, tá nem aí. É para mim essa, pastor Fernando. Ou para Clécia ou para Kelly, qualquer uma das duas. Clécia responde. Clécia. Falta de sensibilidade. Isso, quando a pessoa está pecando, nem se dá por conta que está pecando. Eu acho que é da fofoca, que é o que eu mais vejo, assim. Fala da vida do irmão, tipo, como se para ela aquilo ali não fosse um pecado, é como se fosse natural. Ela já age assim sempre. Corretíssimo. O pecado da fofoca é exatamente esse. A pessoa é tão natural, né? Quando a pessoa nem percebe, tá na casa da outra falando, né? E tem aquela pessoa que gosta mesmo de cuidar mais da vida dos outros do que da dela mesmo, né?
de só ver a vidraça do vizinho, só ver a vidraça do vizinho, e fala isso, e fala da vida do pastor, fala da vida do diácono, fala da irmã. Ah, porque fulana veio com a blusa menor, tu viu a saia pequena que a irmã veio, e isso e aquilo, né? Mas nunca se dá conta que, ei, tu tá pecando, né? Fofoca é pecado, né? Então, muito assertiva esse tipo de pecado. Kelly, agora não corra não. Um pecado que gera culpa. Eita, pequei, então me sinto, poxa, Fazer a coisa errada. Aí, específico, dê um esse exemplo. É um pecado mesmo. Dê um exemplo assim, inventa uma situação. Eu tô meio adoentada assim, não tô muito raciocinando muito bem, não. Roubar. Por exemplo, ir na casa de um vizinho, pega. Acho que a internet de Kelly deu uma caída aí. Mas ela falou um exemplo muito correto, né, que é o roubar. O roubar gera realmente uma culpa, né? Muitas vezes as pessoas vão no supermercado, estão passando uma situação, né, e pegam ali, subtraem ali algum alimento, mas aquilo ali você fica, sabe, se sentindo culpado. Aquelas pessoas, poxa, não era para eu ter feito aquilo, né? Mas eu fiz, né? Não era para eu ter pegado aquilo do meu irmão ali e tal, e aquilo gera culpa realmente. De fato, o pecado ele gera culpa, né, nas pessoas. E o castigo da lei é um exemplo daqueles tipos de pecado que são puníveis pela lei normal do homem, né? A lei diz que se você avançar um sinal vermelho, você será penalizado por aquilo. Então, são tipos de pecado. Muitas vezes a gente avança o sinal vermelho, está de moto, está de carro, avança o sinal vermelho e pensa que aquilo ali é natural. Não, você está pecando. Porque você está ferindo a lei existencial na sociedade. Então, o pecado de castigo da lei é aquele pecado que a gente somos penalizados por ferir a lei, seja municipal, seja estadual, ou seja federal. Um exemplo, você andar sem habilitação, você está ferindo uma lei, você está pecando, né? E o que tem de pessoas que são crentes mesmo, aquele jovem, que tem de jovem hoje nas igrejas que não tem carteira, mas a vontade dele é tirar uma moto, comprar uma moto, né? Aí a pessoa diz, rapaz, por que tu tem carteira? Mas não, tira logo a carteira e depois compra a moto. Mas não, a pessoa compra logo a moto e depois tira a carteira. Aí passa 1 mês, 3 meses, 1 ano rodando sem carteira, fugindo da polícia, né? E se diz cristão. E isso é muito, muito forte, né? Então, esses são tipos de pecado de castigo da lei. Vamos passar aqui. O que o pecado traz? A gente já está concluindo. Estou chegando na minha hora. O que o pecado traz? O pecado traz muito sofrimento ao pecador, ao homem. Deus retribui a cada um de acordo com as suas ações. Pois quem peca vira escravo do pecado. O homem passou a ser submisso às vontades da carne, pecando de forma deliberada e racional, afastando-se cada vez mais do seu Criador. Isso a gente vê em Romanos 2, versículo 6. Então, o pecado ele traz sofrimento. A única coisa que o pecado faz, além da morte, é fazer a pessoa sofrer mesmo, porque aquela pessoa que vive pecando, ela vira escrava do pecado, né? E eu nunca ouvi falar que um escravo vive bem. A palavra escravo já está dizendo, aquela pessoa que vive em condições precárias, né, que vive em situação de miséria,
que não tem direito a horário de trabalho, que não tem direito a direitos trabalhistas, é porque a pessoa é escravo. E se não fizer, vai para a lapada. Né? Então, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, nós vivemos escravos do pecado. O homem passou a ser submisso à vontade da sua carne. Quando a gente fala de carne, a gente sabe que o nosso corpo, ele é triuno, ele é feito de carne, espírito, corpo, espírito e alma. Né? E a carne é o que o escritor bíblico se utiliza para representar a vontade carnal, a vontade do pecado, do lado pecaminoso. Né? Então, quando a gente está ali querendo, sei lá, fumar aquele cigarro, é a nossa carne, a nossa vontade carnal que está dando aquela vontade da gente ir lá e acender aquele cigarro. Aquela vontade de nós fazermos tudo que não presta, né? Como o Kelly disse, é fazer as coisas erradas, né? Tudo isso é a carne gritando, é a carne falando, né? Mas existe uma esperança. Então, deixa eu retirar aqui, já concluímos. Então, esse é a primeira aula da gente, né? A gente fazendo uma recapitulando, bem simples, a gente entendeu que o pecado entrou no mundo por um homem, esse homem chamado Adão, né, e a sua esposa Eva. E quando ele pecou, houve consequências não apenas para ele, mas para toda a humanidade. Né? A humanidade passou a ser uma humanidade sofredora, né? A gente viu aqui nos slides iniciais. Deixa eu voltar aqui só para a gente passar limpo. Deixa eu abrir aqui. Então, o pecado, quando ele entrou na humanidade, ele gerou a separação, né? A morte, a separação na presença de Deus. A terra ficou amaldiçoada, né? Perdeu a sua perfeição, se tornou um lugar difícil de viver. E a partir daí surgiu o sofrimento, dor, né? Apareceu as doenças, os desastres naturais, os relacionamentos difíceis, né? Aí o pecado gerou no indivíduo sentimento de culpa, falta de sensibilidade, humilhação. O pecado humilha a pessoa e gera os castigos, né? E aí a gente viu os exemplos de pecado, né? João deu o exemplo, deixa eu anotar aqui, do adultério, né? O pecado do adultério ele gera humilhação na pessoa, porque quando o pecado ele é descoberto, ele vem para a luz, né? Esse tipo de pecado ele gera humilhação na pessoa, né? A gente viu o exemplo também do sentimento a falta de sensibilidade, né? A Clécia deu o exemplo aí do pecado da fofoca, né? A pessoa que vive fofocando, vive falando da vida dos outros, né? E muitas vezes ela nem percebe que está fazendo aquilo, porque ela perdeu a sensibilidade, ela perdeu o senso de ética, né? A gente viu os exemplos de culpa, né? Que Kelly disse aí, de roubar, de furtar alguma coisa. E depois a gente fica com aquele sentimento, poxa, não era para eu fazer aquilo é errado. E a gente viu os exemplos de castigo de lei, né? Que são os pecados que são quando a gente fere uma lei, uma legislação local. Né? O pecado traz muito sofrimento, dor, gera escravidão, né? O homem passou a ser submisso à vontade da carne, né? Deixou de vivenciar o Espírito, de vivenciar a vontade de Deus, para vivenciar as suas próprias vontades, as suas próprias concupiscências. E aí a gente termina com esse slide que diz: mas existe uma esperança. E vai ser a próxima aula, nós iremos falar na próxima aula de o Deus Yahvé, né? Vou colocar no grupo lá mais tarde, vou colocar no grupo os assuntos das aulas, com os textos bíblicos para a gente poder estudar em casa depois e trabalharmos
durante todo o mês, né? A gente vai trabalhar esse mês. João deu até o tema aí, né? Deixa eu liberar o de João aqui. Qual é o tema desse mês, João, que a gente vai trabalhar? O tema desse mês Isso. é mês da consciência existencial. Perfeito? Perfeito. Então, é exatamente isso. A gente vai trabalhar todo mês. O primeiro, o de hoje, a gente viu a queda, né? O pecado como entrou. Na próxima terça, a gente vai ver o Deus e a Vé, né? A gente vai saber quem é Deus, né? Deus foi criado? Deus não foi criado? Como é que Deus opera na vida do homem? Né? Então, a gente vai trabalhar, aprender muito sobre Deus. No dia 26, na última terça-feira desse mês, a gente vai falar sobre o homem. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde vou, qual o meu papel na sociedade, quem eu sou como pessoa, né? E aí a gente termina o mês, né? Deixa eu liberar aqui o áudio de Clécia, de Simone, vou liberar todo mundo aqui, que eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso que a gente falou agora, sobre pecado. Deixa eu liberar aqui o áudio de vocês aqui. Renan tá liberado. Se quiser fazer alguma pergunta, Renan tá com alguma dúvida? Eu quero. Pode falar, minha irmã. Eu queria saber, eu não sei se muitos irmãos têm essa dúvida, porque muitas pessoas às vezes dizem assim, não, porque eu menti em relação àquilo, eu fiz isso aqui, mas foi pequenininho, é pecado pequeno, então pecado pequeno é como se não fosse pecado. Existe pecado pequeno e pecado grande? Isso é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Veja só, muitos pastores, eles ensinam, né? Assim, eles ensinam que não existe pecadinho ou pecadão, né? Ah, isso aqui é um pecadinho, isso aqui é um pecadão. Diz que não existe. Pecado é pecado. E na realidade eles estão certos, porque a consequência do pecado é a morte. Seja lá se ele for pecadinho ou pecadão, né? Porque a gente viu lá no texto que Renan leu que o salário do pecado, então a paga do salário é a morte. Então todo pecado ele é para a morte. Mas esses pastores dizem que não existe pecadinho e pecadão. No meu ponto de vista, qual é o conceito, pastor Fernando? Eu digo que existe sim pecadinhos e pecadão. Alguns tipos de pecado. Como assim? Porque existem pecados que têm uma consequência maior do que outras. Então dá a ideia de que existe pecadinho e pecadão. Um exemplo disso é o pecar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que é imperdoável. Não há perdão para esse tipo de pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. É diferente dos outros pecados, que existem perdão para todo tipo de pecado. Deus perdoa, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não há. Então, há uma diferença aí entre a consequência. Então, eu posso dar a entender que existe pecadinho e pecadão. Agora, nesse exemplo que você deu aí, por exemplo, eu fiz uma mentirinha. Não. Mentiu. É mentira. Seja mentirinha, ou seja, inventou uma história bem fantasiada, Alice no País das Maravilhas. É mentira. Entendeu? Não existe isso. Eu roubei um lápis. É a mesma coisa de um cara que roubou um carro. É roubo. Entendeu? Eu contei uma fofoquinha aqui, mas fulano ali inventou uma fofoca que a filha da menina estava grávida e assim. É fofoca, é pecado, é o mesmo pecado. Agora, as consequências serão diferentes. Isso aí é inevitável. As consequências para cada determinado tipo de pecado
é a morte. Isso aí é irredutível. O pecado consumado, a Bíblia diz, esse gera a morte, né? A separação do homem. Certo. Não sei se deu para entender. Ficou com dúvida ainda disso? Não, não. Entendi. Renan, Lúcia, João, Kelly, tem alguma pergunta ainda? Vai perguntar sobre alguma coisa? Não, tá tudo esclarecido, pastor. Amém, Renan. Amém. Verdade, pastor. Tá muito esclarecido. Não tem dúvida, não. Pronto. Então, próxima terça, a gente vai trabalhar Salmos 139, falando Deus e Yahvé. A gente vai falar um pouco de Deus mesmo, de adorar o nome do Senhor, de conhecer o Senhor, esse Deus que nós servimos. Amém? Eu agradeço a vocês aí por Amém. estarem até. Passei Amém. 10 minutos do que eu pretendia. Eu pretendia terminar de 8h40. Estou terminando de 8h50. Irmãos, me perdoem. Mas é os acréscimos que a gente está conhecendo o programa, conhecendo tudo isso, né? Então, se você tiver um pedido de oração, está passando por uma situação, deixa lá no grupo, ou fala comigo no privado, fala com o João, que a gente vai orar por você. A gente vai estar orando, a gente sabe que a gente está passando um momento muito difícil, mas próximo sábado o estreitamento vai estar muito mais fechado mesmo, né? A quarentena muito mais forte, as pessoas não vão estar podendo sair de casa, né? Só vai poder sair mesmo serviço essencial. Muitas pessoas estão perdendo emprego, estão ficando desempregadas, né? Então, E não. é o momento da gente confiar mesmo no Senhor, se apegar mesmo, orar, para que Deus continue cuidando de nós. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por esse momento marcante nas nossas vidas, esse primeiro estudo que nós estamos fazendo, que é a luz para o que está lá na frente, que é de fundar essa congregação em Jardim Uchoa, essa primeira igreja batista em Jardim Uchoa. Pai, nós te agradecemos porque tu estás enviando as pessoas para que juntamente conosco nós possamos fazer a tua vontade naquele lugar. Eu te peço, Pai, uma bênção especial para essas pessoas que estão nesse grupo, esse grupo de estudo. Deus abençoa, supra as necessidades, protege de todo mal, cura se tiver alguma pessoa enferma, Pai, em nome de Jesus. E que a tua graça, a tua misericórdia seja uma constante na vida dessas pessoas. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, de descanso. E que a tua palavra seja o único alimento de sustento para as nossas vidas. Fica conosco, reina no nosso meio, porque nós somos teus e tu é meu. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do teu divino Espírito sejam uma constante nas nossas vidas, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. E até o próximo encontro. Amém. Na paz. Amém. Amém.